Meus irmãos, a paz do Senhor, boa noite a todos, espero que os irmãos estejam bem. Nós iremos retomar a nossa aula aqui, de evangelismo, e hoje nós estaremos estudando duas aulas, a aula de número 3 e a aula de número 4, tá bom? Para a gente poder concluir esta matéria, tá? E peço que os irmãos prestem bastante atenção, tá bom? A aula de número 3 eu sei que os irmãos já têm em mãos. E a aula de número 4 estarei mandando via e-mail ao coordenador do curso, tá bom? O nosso irmão presbítero Claudi. Queridos, a aula de número 3 vocês têm em mãos e já devem ter lido, mas, porém, eu quero ressaltar algumas verdades nesta aula para que fique bem claro, tirar algumas dúvidas, porque às vezes a gente lê e se a gente não for autodidático, a gente não consegue entender, não consegue aprender. E o vídeo aula é justamente para isso, para tirar as dúvidas, para clarear a nossa mente, tá? Então vamos lá. Nós estudamos na aula número 3, que vocês leram aí, o instrumento do evangelismo, tá? No qual se trata da leitura bíblica, certo? Essa é a ideia. Qual que é o instrumento nosso de consulta e de evangelização? A Bíblia, tá? Não vou me demorar nos comentários sobre a aula 3, por quê? Porque vocês já leram, E alguns de vocês até já fizeram a prova baseado na apostila que vocês têm em mãos. Porém, eu quero ressaltar uma ideia aqui para vocês. Se eu não ler a Bíblia, se eu não examinar, se eu não consultar a Bíblia, eu não terei argumentos na hora de que alguém pedir razão sobre a minha fé. A Bíblia vai dizer que Paulo diz a Timóteo, ao jovem pastor Timóteo, esteja apto a responder com mansidão todos quanto pedirem razão da tua fé. Sabe qual que é o problema quando alguém começa a nos questionar sobre a Bíblia? Começa a fazer muita pergunta e a gente fica nervoso e já começa a dar respostas atravessadas e a gente às vezes é até meio ignorante por falta de leitura bíblica. Se nós tivermos uma leitura bíblica regular, diária, não ficaremos nervoso, muito menos bravo, com um comportamento agressivo quando alguém nos pedir razão da nossa fé, e a ideia de razão aqui é investigação, é querer saber, é dúvida, tá? Então, o nosso instrumento de evangelismo é a Bíblia. Se eu não ler a Bíblia, eu não tenho o que falar. Eu vou falar do quê? Do tempo, da natureza, eu vou falar da política, do que eu vou falar? Se eu não tiver um hábito, se eu não tiver uma cultura de leitura bíblica diária. Irmãos, é um problema muito sério. Eu vou dizer para vocês aqui, tem crente que durante o ano ele não lê 5 livros do Antigo Testamento. E não é livros longos não. Filemon, Judas, tá? Tito, segunda e a terceira carta de 1 João. Não lê. Eu estou falando de cartas curtas. 12 meses do ano, ele não lê 5 livros do Novo Testamento. Quem dirá do Antigo? Entende, irmãos? Então é necessário, para que eu possa ter uma boa argumentação, para que eu possa falar do projeto de salvação, para que eu possa apresentar Cristo, eu tenho que ler a Bíblia. No mínimo, ler a Bíblia. No mínimo, ter uma intimidade com a palavra de Deus. Tá bom? Assuntos teológicos profundos demais, não que a Bíblia não seja profunda, mas quando se trata de alguns assuntos temáticos, é até normal que a gente tenha alguma dificuldade, porque a gente não sabe tudo. Agora, Bíblia, a gente tem que saber, irmãos. Tá bom? Então, o instrumento do evangelismo do crente é a palavra de Deus, é a Bíblia. E tem que ser diária, deve ser diária.
Tem um texto aí que coloquei para vocês. Eu quero ler esse texto de Hebreus 12, versículo 2. Tá? Hebreus 12, versículo 2. Vamos lá? Hebreus 12, versículo 2. Nos diz assim: olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, o qual, pela alegria que lhe foi proposta, suportou a cruz, desprezando a desonra, e está sentado à destra do nosso Deus. Né? Então, ou seja, Jesus é o autor. Por que o autor? Porque ele é quem funda a fé cristã. Ele é quem funda o evangelho. Escute, irmão, escute. Jesus não veio fundar instituições. Quais são as instituições? As igrejas. Jesus é fundador da fé cristã, da fé no evangelho, da fé que nós vivemos e servimos, tá? E por ela caminhamos, tá bom? As instituições é uma ideia de organização, tá? Foi para organizar a distribuição e a demanda de uma comunidade tão grande que é a nossa, tá bom? Vamos lá? Vamos pular etapa para a gente ganhar tempo e passar para a aula 4, porque o importante aqui é a aula 4, né? Não que essa não seja, mas é porque você já tem a apostila em mãos. Lê a Bíblia com meditação e oração. Uma segunda coisa aqui, meus irmãos, é a oração. Tá bom? É um problema sério, né? Tem crente que ora 3 minutos quando ele vai dormir. Não tem uma vida de oração. E Jesus ensinou, Jesus deu exemplo disso. Jesus evangelizava, Jesus curava, Jesus fazia o que fazia, e Jesus era Deus. Porém, a Bíblia diz em várias passagens dos evangelhos que Jesus se retirava para orar. Entende? E aí tem crente, meu irmão, tem crente que ele só ora quando a necessidade bate, né? Ele só lembra que ele tem que dobrar o joelho quando ele está passando na prova, na dificuldade. Escute, irmão, escute o que eu vou dizer para você. Vou abrir um parênteses aqui. Eu acho que eu já disse, mas eu vou me tornar repetitivo porque isso é importante. Leitura de Bíblia, oração, tá? Por quê, meus irmãos? Porque quando eu saio para evangelizar, ou quando eu estou evangelizando, o que eu estou fazendo? Eu estou indo no quintal do inimigo das nossas almas. Eu estou indo no quintal dos demônios para arrebatar, como disse Judas, para arrebatar de lá pessoas que estão caminhando a passos largos para o inferno. Largos para o inferno. Eu quero fazer uma leitura aqui, porque eu quero compartilhar algumas coisas aqui com vocês. Então vamos lá. A Igreja do Crescimento Integral é uma igreja viva espiritualmente, numericamente. O seu crescimento não é departamentalizado, mas tem o envolvimento de toda a comunidade, tá? Então vamos lá. Nós estamos falando aqui da igreja do crescimento integral, tá? Veja bem, a igreja do crescimento integral, olha a nossa leitura aqui, que interessante. Do crescimento integral é uma igreja viva espiritualmente, numericamente, e o seu crescimento não é departamentalizado. Então, ou seja, é uma igreja que trabalha junta, unida, em comum acordo, não é departamentalizado. Então, ou seja, a obrigação da evangelização não é da comissão. A obrigação da evangelização para o crescimento da igreja não é dos jovens, não é dos adolescentes, não é do departamento infantil, não é do departamento feminino, não é do departamento dos obreiros ou do pastor, é coletivo.
E a igreja que trabalha coletivamente, unida, junta, sem departamentalizar, é uma igreja que cresce espiritualmente e numericamente. Por quê? Porque é uma igreja unida. Jesus disse que o reino dividido não subsiste. Então toda igreja que ela é departamentalizada, ou seja, toda igreja que ela é dividida, fatiada, ela tende a fracassar e não cresce. Tá? Então guarde isso. Se você quer que a sua igreja cresça, tem que trabalhar em união, em um conjunto. Esse é um crescimento integral. Por inteiro. Cresce as crianças, cresce a juventude, cresce os adolescentes, cresce o ciclo de oração, cresce o número de obreiro, cresce a nave da igreja. É integral. Como isso? Primeiro, usando o instrumento Bíblia. Segundo, usando o instrumento oração. Terceiro, usando o instrumento união, comunhão. E a ideia de comunhão é caminhar juntos, né? Para uma mesma direção, com o mesmo objetivo, uma mesma ideia, tá? Vamos continuar aqui. Eu fiz questão, irmão, de ler isso aqui, que é para a gente trabalhar essas questões aqui, tá bom? Bom, como a igreja de crescimento integral está viva, tudo que está vivo em um universo possui 3 características por criação do próprio Deus. Então a primeira, se movimenta. É uma igreja dinâmica, tá? Porque Deus é dinâmico. Deus não é um Deus parado, estagnado, né? Hibernado. Deus é um Deus dinâmico, tá? Então toda a igreja que ela trabalha o seu crescimento integral, unido, então ela é uma igreja dinâmica, ela é uma igreja que se movimenta, tá? Segundo, é uma igreja que se reproduz. Então ela se movimenta e ao se movimentar ela reproduz. Porque é impossível que alguém que seja dinâmico não consiga alcançar os seus objetivos. Então toda igreja que é dinâmica, ela alcança os seus objetivos, tá? Então toda igreja parada, toda igreja ela tende a minguar, tá? Então, você aí, líder de congregação, pastor de congregação, líder de jovens, precisa entender isso, tá? Se a sua igreja, se o seu grupo unido, né? Se a igreja unida não se movimenta e não se reproduz, tem alguma coisa errada. Então, toda igreja que ela tem o crescimento integral e ela está viva, ela se movimenta, ela reproduz e quem reproduz multiplica. Então, se uma igreja ela passa 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos e não cresce o seu número de membros, irmão, se o grupo das crianças não cresce, o grupo dos jovens não cresce, o grupo de adolescentes não cresce, o número de obreiro não cresce, a nave da igreja não cresce, o círculo de oração não cresce, precisa fazer uma reflexão, um estudo, uma análise e ver o que está acontecendo. Entende? Porque se não há esse crescimento, se não há essa dinâmica, se não há essa multiplicação, está morta. Morreu. Tá bom? Vamos correr que a gente tem aula 4 ainda, coisa boa. Toda igreja que não apresenta essas características está morta. Tá bom? Vamos lá. Tem aqui as ideias do Deus dinâmico, né? Vamos lá. Apresentando Jesus nos evangelhos. Então vamos lá, irmão. Quando eu vou evangelizar alguém, eu tenho que fugir de coisas polêmicas. Eu tenho que fugir de coisas que vai causar barreira. Tá? Eu tenho que fugir de comentários, de discussões que não produz nada. Paulo disse para Timóteo, foge das questões loucas, que não edificam, não produzem nada. Então, eu tenho que apresentar, quando vou evangelizar, a Jesus. Falar de Jesus. Os 4 evangelhos, do seu primeiro capítulo ao último capítulo, todos
falam e apresentam e mostram Jesus. Tá bom? Então vamos lá. Tem aqui, né, toda essa questão. Uma outra coisa que eu quero trabalhar com vocês aqui é aplicar a leitura da Bíblia primeiro a si mesmo, tá? A gente tem que parar de ler a Bíblia e na leitura que a gente faz, fazer uma leitura da vida dos outros, tá? A Bíblia só corrige, só exorta meu vizinho, meu irmão de banco, né? Nunca me exorta. Então, ou seja, primeiro eu tenho que fazer uma leitura bíblica e aplicar na minha vida. Tá bom? A leitura bíblica que eu faço, eu tenho que aplicar e tentar me enquadrar nela. Para depois ter exemplo suficiente para falar desse texto ou dessa verdade para alguém. Como que eu vou falar de uma verdade bíblica para alguém se essa verdade não me transformou? Tá bom? Então a leitura que eu faço é primeiro para mim. O análise bíblico primeiro que eu faço é para mim. Para minha vida. Tá bom? Uma igreja viva evangeliza. Então vamos lá. Toda igreja que está viva, ela não fica dentro de 4 paredes, meu irmão. Não vou fazer a leitura aqui, irmãos, porque a gente precisa ir para 4. Então eu quero só pontuar. Toda igreja viva, toda igreja dinâmica, ela evangeliza. Uma igreja que não evangeliza, ela não pode se considerar viva. Tá bom? Escute o que eu estou falando para você. Aí talvez você pode pensar assim, pastor, mas eu pensava que a igreja está viva quando Jesus está no meio dela. Meu irmão, você está completamente certo, tá? Dentro do ponto de vista espiritual, dominante. Aqui eu estou falando na responsabilidade que recebemos do ide de Jesus. Porque Jesus disse, ide por todo mundo. Foi ele quem mandou. E eu estarei convosco até a consumação do século. Tá? Então uma igreja que não se incorpora, que não veste a ideia do id, ela não pode se considerar viva. Não se esqueça que a primeira ordenança do Senhor e a primeira missão da igreja é a evangelização. Tá bom? Então deixa eu correr aqui. A igreja do crescimento integral pensa completamente diferente, né? Ela é uma igreja completamente diferenciada do que pensa a igreja numérica, a igreja que busca número, não está preocupada com a qualidade espiritual dos irmãos. A igreja que tem a visão numérica, ela só quer aglomeração, tá? Ela só quer inchaço, igreja inchada, cheia de fermento, tá? A igreja integral não pensa dessa forma. A igreja de crescimento integral, ela prisa a qualidade de vida, a transformação do ser humano, tá? E não a igreja integral, meus irmãos, ela não vê o ser humano como um número, mais um. Ela vê aquele ser como alguém que Jesus morreu por ele. Tá bom? Vamos passar para a nossa aula de número 4. A aula de número 4 nós vamos trabalhar, meus irmãos, a ação do Espírito Santo na evangelização, a partir do livro de Atos dos Apóstolos. Tá bom? A partir do livro de Atos dos Apóstolos. É importante deixar claro que o livro de Atos dos Apóstolos, ele tem três finalidades, para começar. 3 finalidades, tá bom? Uma delas é mostrar completamente a ação e manifestação do Espírito Santo. O Espírito da promessa, o Consolador. Tá bom? Ponto. Segundo, a expansão da igreja.
o crescimento da igreja, a história da igreja, tá bom? Em terceiro, como vivia a comunidade apostólica, né? E os irmãos que eram agregados, que se chegavam, que se convertia pela mensagem dos apóstolos, tá bom? Então são essas três verdades que o livro de Atos dos Apóstolos vai nos apresentar, meus irmãos. E o livro de Atos dos Apóstolos, depois da ascensão de Jesus e descida do Espírito Santo, ele vai nos mostrar o apóstolo Pedro, tá? O apóstolo Pedro, cheio da graça, cheio do Espírito Santo, tá? No decorrer do seu ministério. Ponto. Segunda coisa que nós vamos ver aqui é que a igreja, descrita por Lucas no livro de Atos, quem escreveu o livro de Atos foi o doutor Lucas, que é o escritor também do Evangelho, né? Segundo escreveu Lucas, ou São Lucas, como alguém queira dizer, do Evangelho de Lucas, é o mesmo que escreveu o livro de Atos dos Apóstolos. Então Lucas vai escrever, interessante que Lucas vai escrever, que a igreja, irmãos, ela começa com 120 pessoas dentro de uma casa buscando o revestimento de poder, o batismo com o Espírito Santo, prometido por Jesus. Depois ela passa para 3.000, de 3.000 para 5.000 e por aí vai. A igreja não parou de expandir. E o interessante é que esse crescimento, ele não é um crescimento simplesmente natural. Quando eu falo de natural aqui, irmão, eu estou falando no âmbito espiritual. Tá? No âmbito espiritual. Tá bom? Ele não foi natural. Por que ele não foi natural? Ele cresceu de forma latente com ações do Espírito Santo na vida dos apóstolos. Entende? Vamos lá. Eles pregavam cheio do Espírito Santo. Está aí, Atos capítulo 4, versículo 8, 31, 6 e 10. Tá bom? Paulo diz à igreja de Tessalônica que o evangelho a eles pregados não consistia só em palavras, mas em poder do Espírito Santo. Então vamos lá, meus irmãos. Lembra que eu falei para vocês aqui na aula 3? É um ciclonismo, irmão. Lembra que eu falei para vocês aqui na aula 3 do preparo? Leitura, oração. E podemos incluir o jejum. Eu não relatei aqui na nossa aula, mas você pode acrescentar aí a caneta, o jejum. Tá? Isso nos dá uma bagagem. Melhor, bagagem não. Isso nos prepara espiritualmente, irmão. Entende? Essa oração, essa busca, esse mergulhar no Espírito Santo de Deus, quando nós saímos para evangelizar, entende? Quando a gente ora por alguém para expulsar o demônio, quando a gente ora por alguém para que haja cura e assim sucessivamente, segundo o querer de Deus. Segundo o querer de Deus e a manifestação no Espírito Santo na nossa vida, as coisas acontecem. Jesus disse, os sinais seguirão aqueles que creem. Tá? Em meu nome expulsarão demônio, falarão novas línguas. Quando que isso aconteceria? Jesus disse, não saia para evangelizar agora. Ficai em Jerusalém até que do alto seja revestido. Sejais capacitado. Porque eu tenho que falar do evangelho de Jesus, irmãos. E quando eu falar do evangelho de Jesus, eu tenho que estar cheio da graça para demonstrar que o evangelho ele é poderoso. O que aconteceu com os discípulos? Entende? Aonde os discípulos iam, aconteciam curas. Aonde os discípulos iam, pregava. Meu irmão, pregava. E as pessoas se sentiam comovidos. Não era por eles, mas pelo Espírito Santo que estava na vida deles. Que tocavam as pessoas. Entende? Essa é a diferença, meu irmão. Essa é a diferença. Então vamos lá. Eu quero ler aqui, ó. No parágrafo 1, 2, 3, 4 aqui, ó. Com isso, quero deixar claro que o Espírito Santo deve ter toda a primazia na vida da igreja. E quem vai levar a palavra de salvação deve fazer na unção e direção do Espírito. Assim como o concílio em Jerusalém
Todos faziam na direção do Espírito e na unção do Espírito Santo. Precisa preparo. Senão, um latão. Você prega, soa, grita, fica rouco e nada acontece. Por quê? Preparo. Leitura de Bíblia. Oração. Consagração. Intimidade. Deixar-se ser cheio pelo Espírito Santo de Deus. Vamos lá. Quando a evangelização tem a real presença do Espírito Santo. A. Cura. Libertação. Exaltação da pessoa de Jesus. Convenção de almas. Então, entenda, meus irmãos, eu saio para evangelizar. Certo? Tudo bem, se eu não encontrar ninguém na rua, sem problema. Mas eu estou numa rua movimentada e alguns grupos de pessoas se predispõem a ouvir a mensagem do Evangelho. Queridos, tem que acontecer uma dessas 4 coisas aqui. Ou alguém tem que ser curado para que o nome do Senhor seja glorificado. Tá bom? Ou alguém tem que ser liberto. Liberto de uma possessão, tá? Ou liberto dessas amarras do pecado. Quebrar das correntes. Livre. Tirar das algemas. Por quê, irmão? Entregar panfleto na rua. Os testemunhos de Jeová fazem isso. Tem que alguma coisa tem que acontecer. Tem que ser diferente. Tem que ser diferente. Alguém pelo menos tem que ouvir a palavra e deixar-se ser tocado. Tá bom? Então vamos lá. O avanço e o crescimento da igreja só serão possíveis se esta comunidade cristã deixar o Espírito Santo agir. Então não é um homem, é o Espírito Santo. Tá bom? Vamos correr. Mobilizando a igreja para o crescimento. Então vamos lá. Deixa eu pegar aqui para a gente ganhar tempo aqui, meus irmãos. Algo interessante aqui, ó. Vamos lá, no parágrafo 3. O crescimento da igreja é consequência direta do trabalho de evangelização, exercida pela igreja que, sem preconceito, sai pelos vales, desertos da vida a falar de Jesus, tá? O nosso Salvador e autor da vida. Então vamos lá, meu irmão. Quando eu saio para evangelizar, eu tenho que derrubar barreiras. Eu tenho que me libertar de preconceitos. Então eu vou pregar para o mendigo que está disposto a ouvir. Eu vou pregar para o homossexual que está disposto a ouvir. Eu vou pregar para a prostituta que está disposta a ouvir. Eu não vou fazer acepção de pessoas. E a igreja tem um problema muito sério, irmão. A igreja é meio seletiva. A igreja escolhe quem ela quer evangelizar. Mas o evangelho é para todos. Eu não posso, no caminho da evangelização, no seguir e servir o ide de Jesus, eu não posso ser seletivo. Eu não posso construir muros. Eu não posso construir dogmas para afastar a palavra do necessitado. Entende, meu irmão? Você está entendendo? Então a igreja tem que ser mobilizada para o crescimento. Então eu tenho que chamar todos os membros em um culto de ensino. Conscientizar a eles que todas as pessoas que estão lá fora têm o mesmo direito e devem ter a mesma oportunidade que eu e que você. A igreja não pode ser seletiva. A igreja tem que alargar as suas fronteiras sem olhar a quem ela vai levar a verdade. Tá bom? A natureza do crescimento. O crescimento tem que ser vertical. Então, primeiramente, o crescimento da igreja... Para ganhar tempo aqui, tá, irmão? Quero pontuar, porque vocês vão ter a apostila e vão ler. Então, o crescimento da igreja ela tem que ser vertical aqui, ó. Eu tenho que ter uma intimidade com Deus, irmão. Eu tenho que ter compromisso com Deus, irmão. Eu tenho que estar dentro da vontade de Deus, irmão. Entende? O crescimento ele pode ser de forma
corporal, físico, numérico, tá bom? Mas o primeiro crescimento que tem que acontecer na igreja é na vida da igreja. Eu tenho que crescer como servo de Deus, como cristão. Eu tenho que crescer como aquele que serve. Então, primeiramente, eu tenho que construir uma comunhão com Deus. Eu tenho que construir uma comunhão com o dono da palavra. Eu tenho que construir uma comunhão com o dono do evangelho. Senão não vai dar certo, tá? Segundo, crescimento horizontal. Já tratamos isso aqui. Mas eu quero falar superficialmente e rapidamente. O crescimento horizontal é entre mim e meu irmão. Eu não posso ir lá fora dizer para alguém que Deus o ama, quer salvar a sua vida, quer o levar para o céu e dentro da igreja eu estar em guerra. Então o crescimento da igreja também tem que ser vertical e horizontal. Porque Jesus vai dizer, se permanecerdes unidos, vós sereis meus discípulos e o mundo saberá que eu estou no meio de vós. É a união. Entende? É o tomar café junto, é o almoçar junto, tomar água junto, é a união. Se não houver esse crescimento vertical e horizontal, irmão, é só um aglomerado de pessoas. Tá bom? Ó, onde há divisão, não pode haver crescimento. É como colocar mantimentos em saco vazio. Ou melhor, saco vazio não, irmãos. Tá errado aqui, eu vou corrigir na hora de mandar para vocês. Saco furado. Tá bom? É como eu pegar um monte de mantimento, pegar um punhado de arroz e colocar num saco furado. O saco não vai encher nunca. Não vai guardar, eu vou perder tudo. Mesmo assim, é uma igreja que não tem harmonia. Uma igreja que não se harmoniza. Uma igreja que só se une no dia do partir do pão do corpo do Senhor Jesus. Na lembrança do corpo do Senhor Jesus. A igreja ela tem que ser unida em todo o tempo. Não é só no dia da ceia. Não é só no partir do pão. Tá bom? Senão não vai crescer. Como evangelizar o homem do meu tempo, né? Como evangelizar o homem do meu tempo, o homem do século XXI, tá bom? Que tem uma visão muito mais politizada, né? Como é que a gente pode falar? O crescimento do conhecimento, tecnologia, como? E aí, ó, eu coloquei aqui 4 definições para a gente falar sobre, tá? Seja um amigo e não um acusador. Escute, você não foi chamado para acusar ninguém, tá? Você foi chamado para aconselhar, você foi chamado para ajudar, para caminhar juntos, tá? Saiba ouvir as pessoas. Tem pessoa que só quer falar. Tem pessoas que só a verdade dela é que importa. São pessoas chatas, tá? Escute, meu irmão. Quando você só fala, você se torna uma pessoa insuportável, uma pessoa chata. E aí ninguém quer te ouvir. Tá bom? É importante você parar também para ouvir. Não force. Não queira, meu irmão, não queira pegar a sua fé e fazer os outros engolirem ela à força. No homem do século XXI você não vai conseguir. Tá? Seja um autêntico cristão para que os outros abracem a sua fé. Tá bom? Forma de evangelismo. Vamos lá. Formas de evangelismo. E eu já quero ir aqui para a parte final. Formas de evangelismo.
formas de evangelizar ou de evangelismo, tá? Hoje, irmãos, a tecnologia, você sabe que a tecnologia avançou, cresceu, não temos como viver mais sem, tá bom? Então vamos lá. É comum, no momento de evangelizar, nos bater um medo, uma insegurança, de não saber o que falar, não ter a palavra certa no momento certo, na hora certa. Evangelizar, falar do Evangelho de Jesus não é fácil para algumas pessoas, porém, não pode ser uma barreira para se mostrar Jesus, o caminho da vida. Vamos ver algumas formas de evangelização aqui, meus irmãos. Uma vida digna do Evangelho. Coloquei um texto aqui, vós sois o sal da terra. Uma palavra de Jesus no capítulo 5 do Evangelho de Mateus. Os irmãos depois façam uma leitura com muito cuidado, com muito carinho. O sal tem várias características, mas uma delas eu coloquei aqui é o causar sede, né? E nós que somos nordestinos entendemos muito bem isso. É só a gente pegar uma charque, come ela sem escaldar, dá uma sede, você não para de tomar água. Ponto. Tá? Pastor, o que o senhor quer dizer com isso? Eu quero dizer que o evangelho que eu professo, o evangelho que eu prego, o evangelho que eu digo do qual eu faço parte, através da minha vida. Entende? Pastor, eu queria evangelizar, mas eu não sei falar. Eu até leio a Bíblia, mas eu não consigo me expressar. Então evangelize com a sua vida, sendo o sal da terra, causando sede, de forma que alguém olhe e fale, puxa vida, eu quero ser igual esse irmão aí, quero ser igual essa irmã aí. Entende? Quando alguém no trabalho for te apontar, te acusar por raiva, por ira de você, e alguém vai dizer, não, esse não. Você pode falar de qualquer um aqui, mas esse não. Esse é íntegro com a sua vida, sem precisar dizer nada. Tem tanta gente, irmão, que fala tanto, mas a vida dele desprega tudo que ele vive. Evangelize com Você não consegue evangelizar com a fala? Você não consegue pregar? Pregue com a sua vida, sendo o sal da terra, para que as pessoas sintam sede do seu Deus, de querer ser igual a você. Tá bom? Segundo, como pregar, como evangelizar, formas de evangelismo, nós estamos falando. A segunda, o uso da tecnologia. Então você pode usar aí os blogs, você pode usar o YouTube, o Instagram, o Facebook. Em vez de usar essas ferramentas para falar da vida dos outros, para criticar, para causar polêmica, vá falar de Jesus. Tá bom? Use para falar de Jesus. É uma forma de evangelização. Pastor, eu não consigo pregar, pastor. Eu não sei pregar. Aí você vai evangelizar com a vida, sendo sal da terra, causando sede. Aí você vai pregar através da tecnologia, entendeu? Você vai lá colocar lá uma palavra, todo dia uma palavra de evangelismo, uma palavra de salvação, uma palavra de libertação no seu Instagram, no seu Facebook. É uma forma de pregar. Você vai fazer um vídeo, vai colocar no YouTube falando de Jesus, tá bom? Em vez de ficar fazendo videozinho no TikTok dançando, fazendo bobeira, você vai fazer um vidinho no TikTok falando de Jesus. É uma forma de evangelização. Usar a criatividade, tá? Meus irmãos, nós temos aqui um texto em 1 Coríntios, em que o apóstolo Paulo, ele diz o seguinte, eu me fiz de louco para ganhar os loucos, né? Eu me fiz de judeus para ganhar os judeus. Isso não quer dizer que Paulo saiu no meio da rua agindo como doido, atirando pedra, rasgando dinheiro, andando nu. Não, não é isso que o texto está querendo dizer. O texto está querendo dizer que Paulo usou o ambiente para falar na linguagem daqueles que estavam lhe ouvindo. Tá? Então, eu vou melhorar isso aqui, que é para você poder entender. Vamos lá. Quando eu vou pregar em uma igreja que eu sei que está cheio de doutores, né, advogados, teólogos e assim sucessivamente, eu procuro uma mensagem um pouco mais intelectual, mais aprofundada.
Quando eu vou pregar no lugar em que eu sei que os irmãos são simples, eu vou com uma mensagem simples. Foi isso que Paulo fez. Entende? Nos judeus, ele usou a linguagem dos judeus para falar de Jesus. Foi lá para a Torá e veio trazendo. No meio dos gentios, ele fala na língua dos gentios para que os gentios compreendam a verdade do evangelho. Leiam o texto e qualquer dúvida é só me perguntar sobre isso. Vamos para a conclusão aqui. E estamos terminando essa matéria, tá bom? Devemos usar toda e qualquer forma digna para pregarmos o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, chegamos ao final de mais uma matéria, tá bom? Hoje nós tivemos o vídeo da terceira e da quarta aula, tá bom? Que Deus abençoe os irmãos. Qualquer coisa é só entrar em contato comigo, tá bom, meus irmãos? Que a gente está aí para tirar as suas dúvidas. Um grande abraço, paz do Senhor, até a próxima.